Meus irmãos queridos, boa noite, paz e graça seja com todos os irmãos. É uma satisfação estar aqui novamente. Eu estive aqui em 2017, na agradável companhia do irmão Marcos. Nós estivemos trazendo o nosso material missionário aqui aos irmãos, numa noite, numa ocasião em que havia um outro grupo missionário aqui apresentando umas meninas que haviam sido salvas lá no Oriente, né? Do Nepal. Não sei se os irmãos lembram dessa ocasião. Foi muito interessante, foi uma bênção muito grande. Eu fui muito edificado. E, bem, deixa eu tentar ordenar um pouco aquilo que eu pretendo compartilhar com vocês nessa noite, tentando ocupar o mínimo possível do tempo, porque nós ainda vamos ouvir nosso querido missionário Marcos encerrar com uma reflexão. Antes de você ir embora, se você puder passar aqui, ó, nessa mesa, e buscar um kit gratuito com um material evangelístico que a nossa missão, a agência missionária Interlink, produz. Tá? Esse material aqui, ele é um kit contendo exemplares dos folhetos e livretos que nós produzimos e que nós oferecemos para a igreja brasileira a um custo praticamente simbólico. Então, se você puder, por favor, passe ali e também conheça os livros que estão disponíveis para que você possa ter uma boa leitura cristã e também crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amanhã, antes que eu me esqueça, amanhã em Rio Grande, nós estaremos compartilhando um seminário na igreja Assembleia de Deus, Palavra de Fé. É isso, Marco? Assembleia de Deus, Palavra de Fé. Não sei se os irmãos conhecem, mas é uma igreja que fica no shopping. É bastante original isso, né, irmãos? A igreja fica no shopping Praça Rio Grande, é isso? Praça Rio Grande. E nós estaremos compartilhando uma palavra que eu diria assim, é bastante importante que os irmãos estejam atentos. O tema é os sinais da perseguição anticristã no Ocidente. Os sinais da perseguição anticristã no Ocidente. O Ocidente é o mundo em que você vive, tá? E nós temos visto aqui, o pastor já havia mencionado, nós estamos trilhando caminhos num mundo cada vez mais hostil ao Evangelho. E nós começamos a perceber isso em diversas áreas da nossa vida. O pastor Samuel falou da escola. A escola é um lugar onde você percebe por meio... Se você é universitário, por exemplo, você já percebe isso na universidade. Se você tem filhos na escola primária, no ginásio, você percebe isso naquilo que o seu filho, a sua filha aprende no colégio. Tá certo, irmão? Você está acompanhando isso? Né? Você percebe isso na produção cultural, ou seja, o que é veiculado de mensagem nos filmes, nas novelas, na literatura, no cinema. Então, há uma crescente onda de hostilidade, de oposição à fé cristã. E a igreja não pode mais ficar dormindo em relação a isso. Nós precisamos acordar, entender o que está acontecendo, porque é algo muito grave, e que, se não for detido, vai custar sobre nós e nossos filhos um preço muito alto. Muito bem, o pastor havia falado sobre redes sociais. Irmãos, eu lamento, eu sou uma negação em tecnologia. Eu não tenho rede social nenhuma, eu tenho um número do WhatsApp. E agora, os meus vídeos, os vídeos de pregação, de preleção, de estudos, estão disponíveis no YouTube, porque terceiros postaram, não eu. Então, se os irmãos quiserem visitar algumas dessas reflexões, algumas são antigas, até de 2016, 2017, vocês podem entrar no YouTube, digitar o meu nome, Aramis de Barros, e vocês vão encontrar várias preleções. Eu acredito que elas podem trazer alguma edificação para você, pode acrescentar alguma coisa à sua vida cristã, tá ok? Tá certo? Recado dado, irmãos, eu queria apresentar rapidamente para vocês um pouco da organização missionária a qual eu pertenço, na qual eu trabalho, que é a agência missionária Interlink, ligada a uma organização irlandesa, mais precisamente norte-irlandesa, chamada Revival Movement Association, ou Associação do Movimento do Reavivamento, tá? Vamos ver se o nosso dispositivo aqui vai funcionar. Ele vai projetar só aqui, né?
Vai projetar só aqui. Deixa eu ficar um pouquinho de lado aqui, então, para não atrapalhar os irmãos. Vocês estão vendo aqui o logo da missão inglesa. A Interlink é a filial brasileira dessa agência missionária fundada na Irlanda do Norte. Muito bem. Eu quero também trazer para os irmãos um pouco dessa outra organização americana, que é uma parceira nossa nas missões. Não sei se os irmãos aqui já ouviram falar de uma missão chamada Cruzada Mundial de Literatura. Alguém já ouviu falar? Alguns irmãos, o pessoal mais experiente, né? Essa organização é uma parceira nossa, mas eles têm algo que nós não fazemos. Eles promovem treinamento para evangelização nas igrejas, de forma gratuita. Eu quero apresentar para os irmãos um pouco desse trabalho. Vamos ver se vai funcionar aqui, irmão. Ótimo. Eu disse para vocês que a organização missionária a qual eu pertenço se chama Revival Movement Association. Por que o nome Revival? Essa palavra inglesa significa reavivamento ou avivamento. Por que eles chamaram, quando fundaram essa organização, por que eles a chamaram Revival? Por que avivamento? Irmãos, para os nossos irmãos em Cristo, na Irlanda do Norte, o termo avivamento tem um significado muito caro, porque no século XIX, mais precisamente ali pelos anos 1848, 49, até 1860, mais ou menos, a Irlanda, aquela ilha que fica do lado do Reino Unido, passou por uma fome muito grande, passou por uma fome devastadora, tá? Muitas pessoas morreram de fome lá. As razões por que isso aconteceu são políticas, não cabe agora nós entrarmos em detalhes. Mas você pode imaginar o que é uma nação não tão grande, com poucos milhões de habitantes, começar a ver muitos dos seus filhos morrerem de fome, de inanição. Nesse mesmo período, por volta de 1850, lá no hemisfério norte, nos países que falavam inglês, como é o caso da Irlanda, houve um grande avivamento, atingindo Estados Unidos, Canadá, Austrália, que não fica naturalmente no hemisfério norte, mas país de língua inglesa, Nova Zelândia, África do Sul, Inglaterra, país de Gales, Escócia, todos atingidos por um grande mover de Deus, que estava atingindo essas nações, estava salvando vidas. Então, estima-se que nesse período de alguns poucos anos, nesses países que eu citei para os irmãos, cerca de 20 milhões de pessoas se converteram. Cerca de 20 milhões de pessoas se converteram. Agora, 20 milhões de pessoas em todos os países, você precisa trabalhar esse dado a partir da população que existia na época, né, que não é a população de hoje. Então, a escala de grandeza disso é muito grande, é significativa. Então, irmãos, essa nação foi impactada, os crentes foram impactados. Na Irlanda, por exemplo, 100 mil pessoas se converteram, dentro da Irlanda, um país pequeno, país muito pequeno. 100 mil pessoas. Imagine, se no Brasil hoje, com 215 milhões de habitantes, se você tivesse um movimento aqui com 100 mil convertidos, hoje, já seria uma coisa fantástica, não é verdade? Agora você imagine em 1859, há 150 anos atrás, isso seria algo impressionante para nós. Muito bem, isso aconteceu, irmãos, mas quando a gente fala de avivamento, preste atenção, quando a gente fala de avivamento, para esses irmãos lá no hemisfério norte, lá na Irlanda, essa palavra tem um significado especial, talvez um pouco diferente do significado que nós temos aqui no Brasil, sobre avivamento. Para eles, avivamento é quando o Espírito Santo visita a igreja que está adormecida, ou seja, é uma igreja que está vivendo para si mesma,
não está fazendo grande diferença no mundo, não está impactando o mundo, não está levando vida para o mundo. Quando essa igreja que está adormecida recebe uma visitação do Espírito Santo e ela desperta, você lembra daquela passagem bíblica? Desperta tu que dorme, você lembra? Então, olha só a produção. Desperta tu que dormes, Cristo te esclarecerá. Você lembra disso, né? Pois é, muitos cristãos estavam dormindo. Então, o avivamento começa com um fenômeno chamado despertamento. O despertamento é um evento que ocorre nos arraiais da igreja, onde aquele filho de Deus que está dormindo em relação ao seu chamado, em relação à obra que Deus quer que ele faça, ele não foi despertado. Aí o despertamento o levanta, o Espírito Santo faz isso. Os irmãos estão entendendo? Então ele é despertado. Despertado para quê? Para um regresso ao arrependimento, para uma vida de oração, para uma vida de estudo e meditação na palavra de Deus, para um quebrantamento diante de Deus. Então, quando essas coisas começam a acontecer em grande escala, está havendo um despertamento na igreja. Quando o despertamento acontece na igreja, o Espírito Santo empurra a igreja para fora dos muros. E aí a igreja leva vida onde há morte. Nós não estávamos mortos em ofensas e pecados, diz Paulo em Efésios. Então, o mundo está morto em ofensas e pecados. Quando você leva o evangelho, você leva a vida aonde havia morte. Isso é avivamento. Entendeu, meu irmão? É um pouquinho diferente do que a gente imagina aqui, né? Isso é avivamento. Quando acontece essa visitação do Espírito Santo, o despertamento dentro da igreja, daqueles que são salvos, mas dormem, esses que são salvos e agora despertados, são projetados pelo Espírito Santo, por amor daqueles que precisam ser salvos, e começa a acontecer vida no mundo, avivamento. Aí você vê muita coisa importante acontecer, muitas obras acontecerem, sabe? Por exemplo, nessa época aqui, um pouquinho depois, quando houve esse despertamento, esse avivamento, por exemplo, eu vou citar um caso para vocês, só um caso, para narrar o que acontece quando há um despertamento e o resultado como avivamento. Apareceu lá na Inglaterra um sujeito chamado George Miller. George Miller era um homem cristão que recebeu esse despertamento. Sabe o que ele fez? Ele fundou um lar para crianças de rua na Inglaterra. Olha só, que interessante. E aí ele começou a recolher essas crianças, ensiná-las, instruí-las no Evangelho, cuidar delas, nutri-las e prepará-las para serem homens de Deus e servirem a Deus na sociedade. Olha que coisa maravilhosa. Conta-se uma história muito, muito tocante de George Miller, que não tinha recurso, irmãos. Isso não é um problema de dinheiro, isso é um problema de coração. Quando a gente não faz a obra de Deus, não é que a gente deixa de fazer porque não tem dinheiro. Os grandes homens de Deus não tinham dinheiro. Vocês estão entendendo? O problema não é financeiro, o problema é de coração. Se o seu coração foi despertado para fazer a obra, você vai fazer, sem dinheiro, com dinheiro. E George Miller estava um dia lá, uma bela manhã, acabou o estoque de comida. Não tinha leite para servir o café da manhã para as crianças. Dureza, hein? Não é? O sujeito está responsável por aquelas criancinhas, e aí acabou o estoque, não tem o que servir. Aí o Senhor faz umas coisas assim que só contando a gente não acredita, né? Tombou um caminhão de leite na frente do abrigo. Tombou o caminhão de leite, meus irmãos. E aí uma carga considerável lá ficou intacta,
tinha uns galões de leite que ficaram intactos, e aí o dono da carga falou assim, pode levar aí para as crianças aí, vocês. Assim, olha, Deus despertou você, Deus despertou a igreja, irmão. O mundo vai receber o resultado disso. Sabe o que é o resultado disso? É vida, avivamento. Tá? Então, o crente lá na Irlanda, ele sempre entendeu, e essa é a base da missão Revival Movement e da agência missionária Interlink aqui no Brasil, que a palavra impressa, a palavra de Deus, sob forma, por exemplo, de folheto, livreto, cartazete, material infantil, isso é um combustível importantíssimo para esse avivamento. Porque a partir daí você compartilha a palavra de Deus com as pessoas, e a palavra de Deus é espírito e vida, meu irmão, e pode mudar a vida dessas pessoas. Muito bem, dei uma olhadinha aqui, dei uma olhadinha nesse rapaz. 1933, esse jovenzinho, ainda era um rapazinho de 15 anos, irlandês, período difícil, a Irlanda do Norte havia se separado da Irlanda, era um período tenso, período pré-guerra. Esse jovenzinho se converte, tinha 15 anos, o jovenzinho estava começando no Senhor, nos primeiros passos, nos primeiros anos, ele recebe o chamado do Senhor para fazer uma obra missionária mundial. Mas ele é um rapaz pobre, ele não tem dinheiro. Não é assim que a gente pensa? Senhor, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não sei falar, eu tenho vergonha de falar em público. Não é? A gente sempre põe algum tipo de empecilho para não fazermos a obra de Deus. Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso, eu não tenho tempo, Senhor, né? Eu preciso ganhar dinheiro, eu tenho outras prioridades. Aí esse jovenzinho recebeu esse chamado e ele disse, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E aí tem uma passagem que o missionário Marcos sempre pede para eu repetir, porque de fato é muito edificante isso aqui. Ele vai fazer parte, ele vai se juntar a alguns irmãos que costumavam orar por causas missionárias, porque desde que aconteceu aquele avivamento na Irlanda, 1859, ou seja, 70 anos antes, né? Aquilo imprimiu no coração dos irmãos, dos crentes na Irlanda, um desejo missionário muito forte. Os irmãos estão entendendo? Desejo missionário muito forte. É um país pequeno, a igreja não é grande, nada que se compare à igreja brasileira, mas o coração dos irmãos está ardendo pelo mundo. Aí havia os salões missionários, Mission Hall, é o salão missionário. Eram lugares onde irmãos de várias igrejas que tinham coração ali na obra se reuniam para orar pelos países, por um determinado país. Então havia ali mapas mundi, bem grande assim, aí os irmãos oravam, jejuavam, explanavam, traziam palestras sobre aquele país e tal. Ele começa a frequentar, irmãos, um desses salões. E sabe qual era o nome desse salão? Mustard Seed. Sabe o que é mustard seed? É a semente de mostarda. O nome do salão era semente de mostarda. Olha, irmãos, a semente de mostarda é um princípio bíblico que Jesus narrou, não foi? Porque ele disse que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Por quê? Por quê, irmãos? Por que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda? Porque se você já percebeu, a semente de mostarda, ela tem 1,5 milímetro. Ela tem 1,5 milímetro de dimensão. 1,5 milímetro, isso aqui, irmão, ó. Sabe qual é o tamanho da hortaliça que ela dá? Ela chega a 3 metros. Você entende? O reino de Deus tem esse princípio. Ele começa pequenininho por natureza e ele cresce conforme a grandeza de Deus. Você entende?
ele é pequeno porque a glória é de Deus, entende, irmão? Entendeu? Por que ele tem que ser pequeno? Ele é pequeno porque a glória é de Deus, porque é Deus que dá o crescimento, não somos nós. Deus não precisa de empresário, sabia disso? Deus não precisa de presidente, Deus não precisa de monarca, Deus não precisa de capitalista riquíssimo. Deus precisa de coração voluntário. Eu não gosto muito da palavra Deus precisa, porque Deus não precisa de nada, mas Deus usa coração voluntário. O nosso querido irmão Marco estava falando dos apóstolos do livro que eu havia produzido alguns anos atrás. Jesus precisou ou usou 12 homens simples, e aqueles 12 homens simples subverteram o Império Romano, não é, irmãos? Em 2, 3 gerações, a igreja dobrou o Império Romano. Você está entendendo? Isso é princípio do grão de mostarda. Isso é grão de mostarda. Então ele frequenta o grão de mostarda, salão missionário do grão de mostarda. Deus toca o coração dele, confirma a palavra, confirma o chamado, e ele vai estudar. Ele vai para um colégio bíblico, lá no país de Gales, numa cidade chamada Swansea, no país de Gales. Aí ele fica estudando lá, e vem a guerra. Guerra é tempo difícil, sabe, irmão? Falta muita coisa, falta papel, por exemplo, para as missões que estavam imprimindo folhetos, não tinha papel, fazia muita falta, mas ele está orando, ele está lá, passa o tempo da guerra lá orando, e uma coisa que ele faz, irmãos, e que eu gostaria de recomendar a todos vocês que fizessem, você que já lê as Escrituras, mas quer também ler uma coisa edificante, leia biografias de homens de Deus. Leia biografia, pegue biografia assim de um Charles Spurgeon, leia Charles Spurgeon, leia biografia de homens famosos, pode ser até mais recente, leia biografia de homens que deixaram a sua marca impressa na obra de Deus, leia biografia dos reformadores, leia biografia de Lutero, leia biografia dos grandes avivalistas. Isso vai edificar você. Foi o que ele fez. Nos tempos que ele estava no seminário, naqueles tempos de guerra, em que ele continuava lá, ele estava lendo biografia, além das Escrituras, ele se instruía e se alimentava daquilo que Deus fez por meio de outras pessoas. Vocês estão entendendo? Muito bem. Em 48, quando a guerra passou, ele resolveu fundar uma editora. Ele não tinha gráfica, ele não tinha como imprimir e estava buscando recurso. Aí ele funda uma editora chamada Casa Publicadora do Avivamento, Revival Publishing Company. E ele escolhe um autor, um avivalista, que também vale a pena você ler sobre ele, Charles Finney. Ele começa a ler sobre Charles Finney e ele separa várias obras de Charles Finney e começa a publicar. E ele vai publicando, ele terceiriza a impressão. Irmãos do mundo inteiro que falavam inglês, porque essas obras estavam publicadas em inglês. Aqui tem um folhetinho original, ó, das obras que ele estava publicando. Isso aqui é um folhetinho, um panfletinho original da época. Aí os irmãos começaram a encomendar. Aí o irmão lá do Canadá escrevia para ele, encomendando, o irmão nos Estados Unidos, outro na Inglaterra, outro na Austrália. Começaram a encomendar, o projeto começou a crescer. O grãozinho de mostarda começou a querer arrebentar, né? E aí, irmãos, em 52, 4 anos depois, ele funda na capital da Irlanda do Norte, essa cidade aqui, olha, Belfast, é a capital da Irlanda do Norte, tá? Ele funda a missão Movimento do Avivamento Mundial, ou em escala mundial, tá? Ali ele já tem esses livretos do Charles Finney e ele imprime uma revista periódica, tá? Essa revista aqui, semestral, Revival Movement, ele também começa a distribuir pelo mundo, entre os crentes. As pessoas começam a pedir, porque o avivamento é um tema que interessa muito a igreja. Por mais dormente que seja o crente, ele gosta de ouvir sobre avivamento. Ele pode ser um crente dorminhoco, sonolento,
completamente letárgico, mas ele ouve o avivamento, ele fica animado, nem que seja com os outros, mas ele acha legal, então ele quer ler sobre o avivamento, tá? E aí, irmãos, o ministério começa a sair da inércia, e aí em 1960, esse rapaz, ele é dirigido pelo Senhor para um trabalho. Eu queria que vocês prestassem atenção aqui, o que é um indivíduo que ama fazer a obra e recebe de Deus uma estratégia. Ele com o ministério que ele tinha, que era simples, ele mapeia a Irlanda do Norte, que é formada por 6 condados, e ele começa uma campanha que ele vai chamar de Every Home Crusade, cruzada todo lar, cruzada todo lar. Então ele vai arregimentar vários evangelistas com material impresso, e eles vão evangelizar todas as casas da Irlanda do Norte. Todas as casas da Irlanda do Norte. Você pode imaginar o que é isso? Todas elas, população 1.600.000 na época. Aí você pode falar assim, irmão, mas não dá, né? Irlanda do Norte tem 1.600.000. Nós aqui no Brasil temos 215 milhões. Está certo. Mas por que você então não entra em contato com a missão que eu falei para vocês aí, a Every Home for Christ? Eles dão treinamento gratuito nas igrejas, para ver como você alcança a sua vizinhança, a sua geografia imediata. A Every Home for Christ traz esse treinamento para você. Se as igrejas começarem a fazer, cada qual um trabalho nos seus arredores, o Brasil vai ser alcançado. Não é verdade? É preciso estratégia, irmãos. Em 1978, irmãos, esse jovenzinho, que já não é mais tão jovem aqui, né? Ele compra a primeira impressora, a primeira tipografia, impressora tipográfica. Os irmãos mais velhos aí já devem ter entrado numa gráfica, já viram aquele maquinário, aquele trambolho que era uma tipografia, né? Material, aquela máquina barulhenta, uma geringonça cheia de ferro batendo e tal, cheia de graxa. A primeira tipografia, a primeira máquina tipográfica que o Ernie Allen compra, ele põe na sala da casa dele. Você já imaginou, irmão? Irmã, você já pensou seu marido, missionário, a irmã ama a obra de Deus, aí a irmã é aprovada. Aí o maridão espiritual põe uma máquina, trambolho tipográfico, mexendo com tinta na sala da sua casa. Na minha casa seria a Terceira Guerra Mundial, irmão. Não que a minha esposa não seja crente, ela é, mas eu não posso entrar nem de sapato dentro de casa. Então vocês veem, em 78 ele compra a impressora e começa a produzir aos poucos a sua própria literatura. 79 ele compra uma escolinha, um prédio antigo que era de escola, lá na Irlanda. Agora, irmãos, vejam que interessante. Olha o grão de mostarda aqui, ó. 78 ele comprou a máquina, né? Começou a imprimir. Olha aqui, gente, o que acontece? Está vendo isso aqui, ó? Isso aqui são bobinas de 1 tonelada de papel, com material evangelístico impresso neles, ó. Olha aqui, ó. 1978 começa a produzir. 1986 ele imprime 35 toneladas de papel com material evangelístico. 1988, 60 toneladas. Em 2 anos ele dobrou praticamente a produção. 1990, 140 toneladas. Gente, papel é um negócio leve, né? Certo? Você já imaginou o que é 140 toneladas de papel? É muito papel, né? 1998, 750, 2008, passou de 1.000 toneladas de papel, de 1 milhão de quilos. Passou de 1 milhão de quilos, tá? 2010, 1.358 toneladas. Em 2022, apesar da pandemia, ele passou 1.500.000 quilos de literatura evangelística. Vocês estão entendendo como é que funciona o princípio do grão de mostarda? Ele não tinha nada, não era nada, não tinha dinheiro, mas ele havia sido despertado. Bênção, né, irmãos? Bênção, né? Muito bem. Vejam só,
Lembra que eu falei para vocês que eles compraram uma escola velha lá em Belfast para ser a sede da missão, tudo simplesinho, um prédio, uma construção velha, serviu, glória a Deus, serviu, trabalharam lá há muito tempo, mas em 2009 acontece uma coisa curiosa. Pastor, pensa nessa cena aqui, tenta imaginar essa cena. Está o diretor da missão, que é um sujeito super simples, está lá no escritório da missão. Aí entra um sujeito meio rústico, um chapelão, e joga um molho de chave em cima da mesa do pastor, lá do diretor, diz assim: toma que é teu. Aí o diretor olha assim: não, o que é isso aqui? Aquele molho de chave eram as chaves desse galpão aqui, porque o cara era um dos maiores revendedores de móveis na Irlanda. Isso aqui era o centro de distribuição dele, que ele doou para a missão. Você consegue imaginar o que é isso, irmão? Grão de mostarda. Grão de mostarda. Então, desde 2009, a missão trabalhou aqui dentro, 3.000 metros quadrados. Você está vendo a frente a entrada aqui. Aqui tem docas para os caminhões carregarem os containers de literatura, porque toda a literatura que é produzida lá é enviada para mais de 100 países em containers, inclusive aqui para o Brasil, tá? Vejam o total de literatura que foi impresso em 2021. Olha o grão de mostarda, que beleza, irmãos. Olha só. Vamos lá, vamos contar juntos? 8.332.000 evangelhos de João. Você vai pegar um evangelho de João aí que está dentro do pacotinho, tá? De amostra. Você vai poder ver o evangelho de João. 50.078.000 folhetos evangelísticos, que você também vai pegar e ver aí alguns exemplares. 11.913.000 livretos e calendários. Os calendários nós não usamos no Brasil, só na África, tá? 572.000 lições bíblicas infantis. Eu não estou com esse material aqui agora porque já esgotou. Nas outras cidades que eu passei aqui, o pessoal levou e acabou, mas você pode pedir pelo site, tá? 237.000 livros de autores clássicos. Nós temos 2 títulos aqui, sobrou um, você pode levar. Se você quiser contribuir com a missão, o custo, é preço de custo para os irmãos, tá? É um autor clássico que nós lançamos em português. 1.372 toneladas de papel foram utilizadas, apesar da pandemia, apesar da dificuldade da pandemia. Total, 70 milhões de impressos bíblicos, irmãos. Pensa, irmão, pensam. Você entende o que o despertamento faz, o que o avivamento faz? O avivamento é para fora. Tudo isso aqui é para fora da igreja, irmão. Isso aqui passa pela igreja. Você está entendendo? Essa literatura passa por vocês, mas não vai ficar com vocês. Vai passar pelas mãos de vocês, mas o destino são as pessoas de fora. São elas que são o destino dessa literatura. Está aqui a sede da missão, Irlanda do Norte. 2 sucursais, ou 2 filiais. Uma no Brasil, a Agência Missionária Interlink, sediada na cidade de São José dos Campos, próximo a São Paulo. Uma cidade grande, capital aeronáutica brasileira. Lá fica o nosso depósito de material em português, que nós recebemos da Irlanda do Norte para distribuir para todo o Brasil. Na África fica a Acts Mission em Lagos, capital da Nigéria. Veja o desafio que é evangelizar a Nigéria, irmãos. Um país que é o segundo no mundo com maior número de línguas dentro da nação, tá? País com uma diversidade imensa de línguas. Nós já produzimos algum material em várias línguas ali. E nós temos 2 outras entidades que nos auxiliam na distribuição do nosso material nas respectivas línguas. Por exemplo, esse ministério aqui, sediado em Hong Kong, na China, onde os chineses do continente, que estão debaixo de um regime comunista, vão passear. Porque agora tem indústria lá na China, né? O pessoal de algumas décadas para cá construíram indústria, lá os ocidentais levaram indústria para lá, tiraram daqui e levaram para lá, entendeu, irmão? Foi assim que aconteceu. Tiraram o emprego daqui e levaram para lá. Aí os chineses começaram a ganhar dinheiro, trabalhando, eles começaram a viajar.
E Hong Kong, que era um protetorado inglês, foi devolvido para a China. E aí os chineses vão passear lá, porque ali se fala chinês, fala mandarim, né? Então eles vão passear. E aí uns irmãos descobriram um jeito de evangelizar os irmãos de Hong Kong. Desenvolveram um método para alcançar esses chineses. Eles prepararam material turístico e inseriram vários folhetos nossos lá dentro. Olha que interessante. Pensa, né? Aí chega o chinesinho lá, esses irmãos abordam, falou: tudo bem, como é que vai você? Tudo certo aí? Bem-vindo a Hong Kong. Eu posso te presentear aqui com um material que vai te ajudar aqui a você conhecer as belezas turísticas de Hong Kong. Aí sim, claro, né, chinesinho? Sim. Aí ele pega, começa a tirar bastante material evangelístico junto. Aí ele pega esse material e leva para a China. Leva de volta para a China, olha que bênção, né? Aqui, gente, é a India Bible Literature, é um ministério que fica na cidade de Chennai, na Índia. A Índia, irmãos, está caminhando para ser o país mais populoso do mundo, tá? Vai passar a China em breve, né? Só tem 440 línguas faladas dentro do país, só isso. Nós produzimos, eu acho que umas 10, literatura em 10 línguas, mais ou menos, para eles. A Índia é o país que mais recebe a nossa literatura. A gente manda mais ou menos 2 containers de 20 toneladas por mês para a Índia, e os irmãos de lá reclamam que não tem literatura. Já pensou, Marquinhos? O Marquinhos que lida com a escassez de literatura no Uruguai, né, Marquinhos? 2 containers de 20 toneladas de literatura evangelística e é pouco, não dá conta. Bem, a missão no Brasil foi aberta em 2004, como eu disse para vocês, está sediada em São José dos Campos, São Paulo. Nós operamos ali a nossa base, o nosso escritório administrativo. Ali nós fazemos todo o desembaraço alfandegário para liberação dos containers que chegam da Irlanda com a literatura, e nós fazemos a expedição da nossa literatura para todas as regiões do Brasil, para todos os irmãos que precisam do nosso material. Olha só o que nós já fizemos no Brasil, meus irmãos. O grão de mostarda cresceu, a hortaliça cresceu e esticou seus ramos sobre o Brasil também. Entendeu? Atingiu a gente aqui também, com as bênçãos. Vejam só, desde 2004, nós já recebemos 59 containers com literatura. 59 containers de 20 toneladas com material evangelístico. Aproximadamente 3.380.000 itens de literatura por cada container. Essa é uma média, às vezes varia um pouco, tá? Total de toneladas de literatura que nós recebemos, desde a abertura, 821 toneladas de literatura para o Brasil. Para o Brasil, tá? Total de itens, folhetos, livretos, tudo que nós recebemos até agora, 311.700.000. Qual que é a população do Brasil mesmo? 215 milhões, né? Vocês repararam aqui na ordem de grandeza, 215 milhões de habitantes, nós recebemos 311 milhões, quase 312 milhões. Se isso tivesse sido distribuído, ia faltar brasileiro para receber nossa literatura, não é verdade? Vejam que interessante. A pandemia foi um tempo muito complicado. Eu não responsabilizo a pandemia pelas coisas que aconteceram, eu responsabilizo quem gerenciou a pandemia, tá, irmãos? É diferente. Mas, enfim, foi um problema grave, porque restrições começaram a impedir, inclusive, o culto a Deus. Foi muito complicado isso, né? Então, isso trouxe um peso, trouxe um prejuízo para muita gente. Quem mais sofreu na pandemia foram os mais pobres. Os irmãos sabem disso, né? E todo mundo sofreu. E nós sofremos porque a média de containers também caiu. Mas nós não paramos o nosso trabalho. Tá? Então, ano de 2020, 2 containers nós recebemos, ou seja, 40 toneladas. Tá? O grande problema é que os irmãos, Brasil afora, não estavam podendo sair na rua para distribuir o material. Havia cidades que proibiam.
que o indivíduo entregasse alguma coisa física para outra pessoa. Então era um problema. Foi um tempo difícil, irmãos, para todos nós. 2021, mais 2 containers. Total de toneladas de literatura na pandemia, 80 toneladas. Nós conseguimos movimentar, apesar da pandemia. Total de itens movimentados, total de folheto, livreto, de unidades, 13.520.000. Eu encerro, irmãos, essa apresentação que eu fiz de forma bem resumida, para nós ouvirmos a palavra agora do missionário Marcos Vaz, convidando você, pedindo que você não se esqueça, ao encerramento do culto, de vir conhecer o material, tá? Você pegue, leve, considere a possibilidade de você usar o material, ou se você próprio não quiser usar, considere alguém que você conheça que queira usar. Às vezes você conhece alguém que gosta de compartilhar a palavra de Deus e pode usar o material. Pegue, é gratuito. Nós temos esse livro muito interessante, também oferecido aí a R$15, que é um preço subsidiado pela missão. Nós temos apenas 2 unidades de um livro infantil, capa dura, que nós também imprimimos a um custo de R$30, que pode abençoar o seu ministério com as crianças. Então eu espero você ali no final para nós conversarmos e trocarmos mais alguma informação que possa edificar você. E lembro novamente, amanhã, 7h30, em Rio Grande, se você tiver a oportunidade de ir, vá. Está conosco para nós falarmos sobre os sinais da perseguição anticristã no Ocidente. Deus abençoe, obrigado pela sua paciência, e Deus abençoe ricamente essa igreja. Pastor. Aleluia. Amados, coloque-se de pé por um instante. Vamos orar ao Senhor. Nós temos 10. Quanto? 5 minutos? Amém. Tá. Glória a Deus. Amados, nós fomos ministrados pela vida do Aramis de maneira muito objetiva em razão do tempo, mas muito profunda. Posso ouvir um amém sobre isso? Muito profunda. A gente não consegue mensurar no aqui e agora o que Deus quer e pode fazer através da vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Sem exceção. Homens, mulheres, jovens, pessoas mais maduras. Deus tem um plano para que você o glorifique de todo o seu coração. E quando uma reflexão inspirativa como essa que Aramis compartilhou, ela cai como semente na boa terra do nosso coração, amados. E a água do Espírito Santo vem e passa, flui, produz vida do alto, vida de Deus, vida que muda tudo, só tudo, para todos sempre, não só acerca de si mesmo, mas no raio de ação que Deus te constituiu. E a palavra que tenho nessa noite, ela segue essa mesma linha mestra, e quero que você possa tomar a sua escritura nas mãos, e abrir em 1 Crônicas, no capítulo de número 29, e meditar comigo até a meia-noite. Não, é essa parte não, irmãos, fique tranquilo. Meditar no tempo que Deus tem para mim e para você, pela exposição das Escrituras. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10, nos fala uma expressão de adoração através de uma oração de Davi, como expressão de gratidão pelos feitos tremendos do seu Deus, para com a sua vida, sua casa e toda a nação de Israel. Verso 10 diz: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda, e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em
eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu, diz Davi, diante de Deus e de toda a congregação? Quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Pai Santo, nós te louvamos uma vez mais com as nossas palavras, com a nossa oração que sai, Senhor, do profundo do nosso coração, com uma grande gratidão pela tua misericórdia sobre a nossa vida, tua compaixão que tem nos alcançado, tua palavra viva, eficaz, poderosa, transformadora, que tem não só mudado a nossa vida de um passado terrível, mas também tem, Senhor, resplandecido com a tua glória sobre nós, nos colocando de pé, Senhor, e nos permitindo enxergar o futuro que tu tens para a nossa vida, nossa casa, para a tua própria igreja, Senhor. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que aqui está, Senhor. Tu que não trabalhas por acaso, tu que não faz as coisas de qualquer jeito, tu que tens planos, desígnios muito precisos para a nossa vida. Me ajuda, Senhor, a manifestar em linguagem humana a vontade do nosso Deus. Dá, Senhor, a tua graça e a tua unção, para que possamos ouvir a tua voz, e um coração para, Senhor, guardar a mensagem dessa noite, Senhor, que não sem razão vem dos céus, para tocar a nossa vida, Senhor. Que tu sejas glorificado de ponta a ponta, de início ao fim, Senhor, de tudo aquilo que nós estamos, Senhor, fazendo, com só uma intenção em nosso coração: glorificar o teu nome santo, bendito, amável, Senhor, que tantas coisas lindas tens feito por nós, nossa casa, pelo povo de Deus. Assim nós oramos no nome de Jesus e te agradecemos. Amém, amém, amém. Podeis assentar, e por alguns minutos me permita compartilhar alguns pensamentos que Deus, ontem à tarde, quando eu estava em direção até Camaquã, na casa do pastor Carlos, me encontrar o meu amigo Aramis para um tempo de comunhão, um tempo em que nós ouvimos uma preleção dele na parte da tarde, fomos ministrados à noite na igreja Aprisco, por algo muito profundo que este precioso irmão trouxe do coração de Deus para nós. E quando eu estava indo em direção a Camaquã, em um dos pontos da estrada, o meu carro encheu com a presença da graça, pela presença do Espírito Santo, ministrando, mostrando, né, trazendo uma revelação que, acredito, amados, está em conexão com tudo aquilo que nós estamos recebendo desde o início dessa ministração do professor Aramis. E a pergunta que Deus trouxe ao meu coração, acerca de mim mesmo, e também projetando esse momento, é: o que você pensa que Deus pode realizar na sua vida e através dela? Como que você pode, num momento como esse, após uma exposição
pela ministração do professor Aramis, pensar a respeito das possibilidades que estão em Deus para a sua própria vida. Irmão Marcos, eu nem pensei nisso hoje. Que bom que você está aqui e vai poder ouvir o que eu tenho da parte de Deus para te dizer. Puxa, Marcos, eu tenho pensado nesses dias como ser mais relevante nas mãos de Deus, como poder servi-lo com maior interesse, com maior dedicação. Como eu posso, glorificando a Deus, viver de uma forma que possa ser uma resposta de Deus para as pessoas que estão vivendo tão mal, debaixo de um jugo terrível, que os nossos dias da contemporaneidade têm trazido para dentro das nossas casas, Brasil e mundo afora. Que bom que você está aqui também. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra instrutiva do Senhor para você também. De toda essa doxologia de Davi, belíssima, pense, Davi aqui está chegando em torno de 70 anos. Ele que recebeu o chamado, a vocação de Deus, em torno de 12 para 15 anos, conforme o meu professor de Antigo Testamento, seu professor de Antigo Testamento também, pastor Samuel, estava me ensinando a respeito desse ponto paradigmático da vida de Davi. Um homem cujas experiências, cujos feitos de Deus, cujas realizações de Deus impactaram a sua vida do princípio ao fim do seu chamado. Aqui Davi com 70 anos, prestes a estar passando o domínio do povo, o governo do povo para seu filho Salomão, apresenta diante de Deus e diante da congregação de Israel, um tributo de louvor ao Criador, um tributo de adoração àquele que existe, que vive, que faz tudo conforme a extensão da sua própria vontade, que é soberano, que é autossuficiente, que não precisava de Davi, como também não precisa da minha e da sua vida, para fazer a vontade dele se cumprir, não só aqui em Pelotas, mas por toda a face da terra. Na verdade, deixa eu te dizer algo que tenho recebido e crido, mesmo Deus sabendo que nos chamando para vivenciar o privilégio de servi-lo, Ele já sabia que nós daríamos muito trabalho para Ele, na sua própria obra, na obra da sua própria causa, mas mesmo assim, quis o Criador separar um jovem com 12 para 15 anos, separar a sua casa, separar um povo, separar gente em pleno século 21 que me ouve, que está aqui, aqueles que ainda vão ouvir o som da minha voz, para ter o privilégio de servir aos divinos propósitos daquele que fez todas as coisas antes que o primeiro dia delas ocorresse. Que coisa tremenda é isso, irmãos. Se isso não causa um impacto no seu coração, estar ciente de que o Criador estabeleceu um curso, um plano, um propósito para todas as famílias da terra, e nos chamou com o privilégio de integrar esse plano. Se isso não causa um impacto no seu coração, nós vamos depois pegar um desfibrilador e vamos te dar uma carga para que o seu coração volte a pulsar na batida do Espírito Santo nessa noite. Que coisa tremenda, amados. E Davi aqui, no verso 14, como base dessa doxologia maravilhosa, ele faz uma pergunta não retórica, mas sim carregada de um autoexame, de um estado de consciência impressionante, quando ele diz diante de tudo: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para que tu tivesses escolhido, separado, guardado, protegido, encaminhado numa vida, cercado com os teus bens, com as tuas providências?
quem sou eu, Senhor? Porque por detrás desta questão, nada retórica, Davi está reconhecendo, não só diante do povo, mas diante daquele que tudo vê, tudo conhece, tudo sabe. A sua própria natureza humana, limitada, frágil, carente, necessitada em tudo de Deus, da sua graça e da sua misericórdia. Irmãos, se não fosse a graça desse Deus nos alcançando todos os dias, o que seria de nossa vida? Alguns de nós aqui, se nós abríssemos a palavra e trouxesse não poucos anos de sua vida para o estado da vida hoje, depois da graça, do amor de Deus, o alcançado, sua palavra estando se cumprindo dia após dia, pode, numa expressão como de Davi, reconhecendo o Senhor, quem sou eu, para que o Senhor seja tão bom, misericordioso, gracioso? Quem sou eu, Senhor, para viver a vida que eu vivo, Senhor? Pois eu sei quem sou, da onde vim, e o quanto o Senhor tem feito a diferença em estação e estação da minha vida. Que coisa linda, maravilhosa, amado. E eu peguei justamente a vida de um homem como eu, natureza humana como a nossa, limitado, frágil, que pecou, cuja Escritura não esconde o seu pecado, o horror do seu pecado e as consequências do seu pecado. Gente como a gente, irmãos, para te mostrar o que Deus pode fazer em nossa própria vida, se entregarmos todo o nosso coração, com tudo que tem, com tudo que é, com tudo que carrega, nas mãos do Criador, para que Ele cumpra os seus propósitos. Você não pode imaginar, nem nos melhores dias, nem nos seus melhores sonhos, o que Deus quer fazer através da sua própria vida, para que Ele seja glorificado. Eu ouvi um aleluia, louvado seja o Senhor pela sua vida. Tem mais um aleluia, tem mais um louvor de expressão a esse Criador que aqui está. Aleluia. E deixa eu te dizer algo sobre o que Deus está fazendo no Seminário Teológico Finney aqui em Chama Viva. Irmãos, Deus está trabalhando as raízes da nossa fé, os fundamentos das nossas crenças. Deus está nos dando solidez espiritual para estarmos em condições de vivenciar tudo aquilo que Ele há de trazer sobre a face da terra, nesse tempo chamado hoje, cujo Pelotas também está no raio de ação de um grande avivamento, que não será só barulho, Aramis, que não será só choro, que será sim um chamado do Senhor para estarmos fazendo a diferença muito mais longe do que a nossa mente limitada imagina. A instrução de Deus é nos prepararmos, nossa vida moral, nossa vida ética, nossas crenças, nossos valores, para que quando a presença do Espírito Santo se derrame abundantemente, não aconteça como casos na descrição de Ananias e Safira, por exemplo. Pois a glória de Deus, quando vem no lugar, amados, ai daquele que está em pecado, ai daquele que está em impureza, ai daquele que está andando contra a vontade do seu próprio Criador. E Deus, na sua bondade, está trabalhando em nossa vida, está trabalhando em nossas famílias, para termos estrutura com o que vem logo ali da parte de Deus. Eu posso ouvir um amém? Aleluia. Vem um avivamento do Senhor, amados, vem um despertar sobrenatural, nós estamos prestes a fazer parte de uma história viva do Espírito Santo em pleno século 21. E por isso a nossa vida de fé, a moralidade do nosso cristianismo, a ética do nosso comportamento de vida em meio a esse mundo caído é tão importante nesta obra do Espírito, desse momento, desse tempo da nossa vida aqui. Aleluia. Tem gente crente aqui para dizer isso, amém, irmã? Glória a Deus por sua vida. Aleluia.
E dentro desta expressão de Davi, irmãos, Davi nos ensina um segredo para o mundo, mas que para nós é claro e cristalino como a água ou o sol à luz do meio-dia, pela presença do Espírito em nós. O caminho do seu sucesso, as sinalizações que o ajudaram a percorrer e cumprir com o seu desígnio de vida. E aqui eu quero te chamar a atenção para prestar atenção pelo tempo em algumas dessas sinalizações de um caminho de sucesso, de relevância. E aqui quando estou falando sucesso e relevância, irmãos, não está na nossa mesa questões materiais, econômicas, coisas passageiras, coisas que se corrompem. Mas estou falando aqui de um êxito, de um sucesso, como no caso que Aramis trouxe de George Miller. Só para uma ilustração, Aramis, este irmão precioso começou com um orfanato para meninas, 30 delas. E depois de alguns anos experimentando o favor de Deus, sendo instrumento para mudar a história de gerações representadas nas vidas daquele orfanato, ele chegou a ter mais de 3.000 crianças, em 5 creches, 5 orfanatos, sob sua administração. Imagina, pastor, 3.000 crianças, dependendo do alimento que você coloca à mesa, das roupas que você o agasalha, o veste, da educação. Agora imagina, amados, se Deus encontra gente crente num ambiente de fé como esse, o que Ele pode fazer nos dias de hoje, com tantos recursos, com tanta rede de conexão, com tanta gente querendo fazer a diferença. Não só na igreja, amados, mas também fora das 4 paredes. Este é o grande chamado do Evangelho, luz para iluminar aqueles que estão em trevas, comida para os famintos, cura para aqueles que estão abatidos. E pense, irmãos, Deus nos incluiu nesse plano divino para sermos a sua resposta. No tempo dessa geração, eu posso ouvir um amém sobre isso? Aleluia, acho que nós vamos ter que ir até as 10, pastor. E o primeiro sinal, como uma sinalização, que a história de Davi me mostra, já no capítulo 28, tem os vestígios, 1 Crônicas 28, tem os vestígios do que se passou no coração desse homem, que agradou ao seu Criador, quando ele intencionou construir uma casa para a habitação do Criador, para que esta casa fosse também como estrado para os seus pés. Isto agradou o coração de Deus, agradou o Criador, ao ponto do Criador lhe dar orientações, lhe dar instruções, lhe mostrar como ele deveria fazer, passo a passo, desse plano que chamou a atenção do Senhor. Deus não requeriu nada disso, amados. Deus não determinou a Davi, você faça isso, pelo contrário. Deus, sondando o coração desse homem, ouviu a voz de um coração de adorador, que intencionou fazer algo para que o Criador fosse ainda mais glorificado do que já é com esta casa de adoração. E algo muito semelhante aconteceu na vida do Ernie Allen, um jovem, em torno de 15, 16 anos, vendo a dificuldade da sua nação, o horror da guerra, da fome, vidas sendo ceifadas antes do tempo, pensou diante do seu Criador com um plano maravilhoso, que é, através do Evangelho, levar tudo aquilo que cada alma viva precisa para viver dignamente bem. E que plano lindo, maravilhoso, amados, inspirador! Evangelizar de casa em casa, apenas compartilhando a palavra de Deus e textos relacionados ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, Jesus. Que plano lindo, impactante! Que os pensamentos desse homem
vistos diante dos olhos do Criador, receberam do alto o sim, o amém e todo o favor que ele precisava para até os dias de hoje. Ele se foi para a glória, descansa no Senhor, foi promovido, mas olha o impacto da vida desse homem, que nos alcança numa noite como essa, num lugar determinado por Deus para nos fazer ouvir a sua vontade. Irmãos, e aqui está o primeiro sucesso, segredo revelado pelo Espírito Santo da história de Davi. Davi, ele agradou a Deus de uma tal maneira que recebeu de Deus orientações, instruções, a maneira certa de fazer as coisas, e tão somente decidiu viver integralmente em torno da visão deste propósito. Você quer ser bem-sucedido naquilo que você faz? Você quer ser relevante nas mãos de Deus? Você quer ser um instrumento das mãos do Senhor? Ouça Deus direcionar o plano que Ele já tem antes mesmo de você pensar a respeito dele. Seja na igreja, seja no trabalho, não há uma dicotomia entre santo e secular, tudo é de Deus, amados. Seja lá vendendo, comercializando, atendendo, amados, lá também é um campo missionário que Deus quer alcançar pessoas através da sua vida. E o primeiro fato contundente em Davi que me ensina é ouvir a vontade de Deus e simplesmente responder a ela de todo o coração. E não é sem razão, amados, você vai ver de capa a capa na Escritura, que Deus só respalda a sua própria vontade. Como um amigo meu disse há alguns anos, que marcou o meu coração, Deus somente abençoa a sua própria boa, agradável e perfeita vontade, não a minha limitada, não a sua limitada e frágil, mas a dele. Marcos, eu quero ser instrumento nas mãos de Deus, eu quero fazer a diferença, eu quero glorificar a Deus, eu quero ver Deus alcançando vidas, mudando histórias, trajetórias, destinos de eternidade. Ouça Deus guiar os pensamentos do seu coração e tão somente decida viver em torno desta revelação. Se é para ser pastor, se é para ser missionário, obreiro, dentista, advogado, professor, seja alguém que vive esta vida totalmente envolvido com aquilo que faz parte do plano de Deus para a sua própria glória e a salvação das gentes. Davi também me ensina que aonde há uma visão de Deus, uma revelação da sua vontade, no centro dela há toda a provisão necessária, todos os recursos, tudo que é preciso para que de ponta a ponta o plano de Deus seja bem sucedido e nada fique para trás. E você entende quando você percebe algumas pessoas que tinham tudo para romper, tudo para andar num alto nível, com motor em alta rotação, mas estão não só no contexto da igreja, mas também da vida lá fora, que está acontecendo todo dia, estão andando em baixa potência, em baixa rotação, porque estão seguindo o curso da sua vontade. E amados, o segredo dos segredos é viver segundo a vontade de Deus. Nesse lugar, no centro desse lugar, há toda a provisão necessária, nada falta, não há carência. Eu estava indo para Camaquã muito cansado ontem, estou me encaminhando aqui para finalizar. Eu estava indo muito cansado, no limite, pensei 2, 3 vezes antes de pegar a estrada. E lhes confesso, amados, dei margem para problema, eu deveria ter descansado. Mas segui uma direção que foi estar no lugar certo, numa cidade chamada Camaquã, para me reunir à mesa dos meus amigos. Quando no momento difícil desse trajeto da estrada, lhes confesso, eu achei que ia ter um apagão de cansaço. Mas dentro de mim entrou um regozijo
do Espírito Santo em mim mesmo, me dando uma consciência, se fosse aquele ínfimo momento, pastor, que aprovesse a Deus me levar para si. Amados, eu estava no centro da vontade do Senhor, pronto e preparado para que Ele me recolhesse e levasse para Ele. Por quê, irmãos? Entrou uma consciência indescritível de que eu estava fazendo, e estava no lugar certo, indo para o lugar certo, segundo a vontade de Deus. A morte não me temeu, pode ter certeza disso. As setas que entraram é aqui, você não passa dali. Não conseguiram turbar o meu coração, pela alegria do Espírito me dizendo a mim mesmo: você está no lugar certo, Marcos. E nesse lugar tem toda a provisão, tem segurança, tem proteção, tem livramento, tem tudo, tudo. E por fim, amados, gostaria de passar tudo isso de maneira bem mais organizada nos meus pensamentos. Seguir o curso da vontade de Deus através de uma vida íntegra, totalmente nas mãos dEle, faz com que nos eleve ao nível das possibilidades sobrenaturais de Deus, ao ponto, amados, de um caminhão com tachos de leite parar bem na porta certa, para simplesmente fazer cumprir a vontade de Deus. Nós entramos para um campo de outras possibilidades, de outro alcance da graça de Deus em nós. Quando saímos da nossa zona de conforto, quando saímos de um lugar que rouba o potencial da grandeza de Deus em nossa própria vida, amados. Quando damos aquele passo para fora do barco e ousamos caminhar sobre a palavra de Deus, as leis da física são alteradas, irmãos, são alteradas. Tudo entra num outro campo que a mente humana não comporta, não dá conta, é limitada. E se você, como eu, amados, como seu pastor, conheço o seu pastor, um desbravador que olha longe, que enxerga as estações que ainda não aconteceram nessa terra, e se eu fosse você, eu ouvia com mais atenção o lugar que Deus está levando o seu pastor, para, acompanhando ele, desfrutar de algo muito mais excelente e superior, de algo tão lindo como este que nós temos aqui, que já é um feito, uma marca tremenda de Deus na tua vida, no teu chamado, no teu ministério, na história desse povo. Mas, pastor, Deus tem ainda estações muito maiores, Deus tem lugares muito mais altos, não para que nós nos coloquemos numa posição de orgulho, mas para que nós possamos servir a muitas mais pessoas, muitas outras pessoas, que precisam daquilo que eu e você temos de graça da parte de Deus. E se você é uma dessas pessoas que quer ser relevante, quer glorificar a Deus com a sua própria vida, com os dons, talentos, habilidades, com o seu chamado, com a sua saúde, com os seus recursos, eu quero te convidar a estar de pé nesse momento e orar uma oração diante do Criador. Se você não entende que essa palavra é para a sua vida, você pode ficar sentado, não tem nenhum problema, tudo certo entre nós. Mas se você crê que o agir de um Deus perfeito é sempre perfeito, queridos, esteja muito atento com a oração do seu próprio coração, pois Deus leva muito a sério cada pensamento que dele sai. Alguns se transformam em palavras, outras na sede da nossa mente. Só o Criador sabe, só o Criador conhece. E Ele está aqui, amados, a sua presença cobre as nossas vidas, o Espírito que habita em nós está nos levando talvez a um outro nível de entendimento acerca do porquê nós estamos vivos ainda, o porquê alguém ainda não fez o ofício fúnebre do nosso nome, o porquê Deus está nos dando condições, saúde, livramentos, recursos, portas que se abrem. Irmãos, nada é por acaso, Deus tem um plano, um propósito, um desígnio, e Ele te escolheu para ter o privilégio de servir a esse propósito dos dias de hoje.
Os apóstolos passaram, amados, nós falamos as histórias e lemos os seus escritos. George Miller já descansa no Senhor. Mas Deus tem os seus nesse tempo, Deus tem as suas nesse tempo. Gente crente, gente fiel, gente que quer mais de Deus, quer ser mais em Deus, que está aqui. Talvez você nem conhece, mas Deus conhece o que está no coração dessa pessoa, e está com tudo pronto para mudar a história dela, não só no aqui e agora, amados, mas pelos anos dos dias que ainda vêm, por toda a eternidade. Senhor, eu quero te glorificar mais uma vez. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado pelo teu amor indescritível. Obrigado por escolher trabalhar com gente como a gente, Senhor. Nós nos conhecemos, sabemos quem somos. E precisamos tanto da tua graça, da presença do teu Espírito, da unção, Senhor, sobre nós. O Senhor sabe que sozinhos nós não vamos conseguir cumprir com o propósito da nossa criação, Senhor. Mas nós cremos de todo o nosso interior, que com a tua ajuda, com o teu favor, com a presença do Senhor em nós, com a inteligência do alto, a sabedoria divina, nós podemos, Senhor, não só contar histórias das tuas grandezas, nós podemos ousar e crer em ser história viva nas tuas mãos para os dias desse tempo, Senhor. E eu sei, Pai, eu sei porque sei. Há um grupo de pessoas que aqui está, há outro que está, Senhor, a me ouvir em sua casa, outros que haverão de ouvir o som da minha voz, que estão buscando ao Senhor, estão, Senhor, consertando a sua vida, estão se arrependendo dos seus pecados, e entenderam o porquê estão vivos nesse tempo, e que querem, Senhor, ser mais dedicado a Ti, mais responsivo à tua vontade, mais relevante em tuas mãos. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, pelo poder deste nome, que não tem limites, barreiras, não tem um botão de 0 a 10, há ilimitado poder no nome de Jesus. Que a tua palavra venha, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, e revele de maneira, Senhor, transformadora, impactante para a natureza de cada um de nós, Senhor, o conhecimento da tua vontade para esse tempo que se chama hoje, Senhor. Ó Deus, eu te peço, traz visão, Senhor, traz revelação do alto, Pai, traz sonhos nessas noites, traz, Senhor, entendimento na exposição da tua palavra, abre, Senhor, a tua escritura para nós, e nos mostra, Senhor, qual é o nosso lugar, qual é a nossa responsabilidade, o que tu estás contando conosco. Tu não precisa de nenhum de nós, mas tu escolheu contar conosco para a tua própria glória, Senhor. Nos ajuda, nos mostra e nos capacita, Senhor, para podermos logo ali nos apresentarmos a Ti, Senhor, e ouvirmos a Tua voz dizendo: entra no gozo do Teu Senhor, servo bom, serva boa e fiel, aleluia. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o engano do diabo, Senhor, que as ações das trevas, que a carnalidade desses dias não prive cada um dos meus irmãos de cumprir com o propósito existencial de sua vida, e que possam com humildade, Senhor, com sujeição à tua vontade, fazer toda ela, Senhor, até o último dia de sua vida nessa terra. É a minha oração, no nome santo de Jesus. E aqueles que creem digam amém. Deus te abençoe, aleluia. Que a palavra de Deus frutifique nessa semana, que você viva um tempo novo nesses dias, e bata na porta do pastor Samuel.
eu preciso de ajuda, eu preciso de orientação, eu preciso de pastoreio, porque eu resolvi cumprir toda a vontade do meu Criador. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, irmãos, amém. Louvamos ao Senhor nessa noite e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, amém, irmãos? Irmãos, missionário Aramis não nos pediu nenhuma oferta, irmãos, nem para estar aqui à tarde, nem para estar no culto da noite, nem para ajudar na missão. Está com material ali de distribuição que é gratuito, se você quiser pegar um kitzinho, é isso, Marcos e missionário Aramis? Traz aqui para mim, por favor, um kitzinho. Explica como é que funciona. Amados, a missão Interlink investiu para o Aramis estar aqui semeando na minha e na sua vida. Qual é a nossa resposta? É muito simples. O Aramis trouxe kits com um conjunto extraordinário de material para evangelismo pessoal. Uma moça aluna de um professor que me contou ao Aramis um testemunho, quando ele encerrou a aula, disse assim: Deus abençoe vocês na semana. E ela disse: eu não creio em Deus, professor, eu não recebo a tua palavra. E ele ficou a pensar naquele instante, quando lembrou que tinha um folheto evangelístico para evangelizar os ateus, aqueles que não creem na existência de Deus, e apenas deu para ela. Passou um dia, 2 dias, ele viu uma mudança, quando numa bela manhã ela chegou na aula e disse assim: professor, posso te dar um abraço? Eu estou crendo em Jesus, Jesus está morando na minha vida, pelo evangelho que ela recebeu no folheto, está aqui, por favor, leve e abençoe uma vida. A missão Every Home for Christ também enviou para nos abençoar um conjunto de livros em que você tem conteúdo e um material gratuito para estudo bíblico, amados. Isso aqui é um instrumento para você ser mais ainda qualificado para o evangelismo pessoal. Esses materiais são gratuitos, diga comigo, gratuitos. Glória a Deus, e estão à tua disposição, que Deus te use no nome de Jesus.